Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, um dos assessores aqui da BRA, e hoje eu vou esclarecer para vocês uma questão muito importante para quem quer investir em renda fixa, né? No nosso dia a dia, aqui no atendimento, muitos clientes vêm perguntar para a gente: poxa Pedro, o que significa esse tal CDI? O que é um investimento 100% do CDI, 90%, 110%? E hoje eu vou matar essa questão, prometo que vocês não vão sair daqui mais com essa dúvida, então vem comigo. Então vamos fazer uma suposição aqui primeiro. A gente tem dois bancos, o banco A e o banco B. Os bancos, todos os dias, eles emprestam dinheiro para os outros e recebem dinheiro dos clientes, né? Então vamos supor que o banco A ele tenha recebido 800 mil reais dos clientes hoje, tá? E tenha emprestado para outros clientes 1 milhão. Você concorda que eles ficam com um déficit no dia, no balanço deles, na conta deles, de menos 200 mil? Então, e o banco B, ele recebeu dos clientes hoje 400 mil. Só que ele só emprestou 200. Então, eles ficaram com um saldo positivo, né? Vou colocar aqui menos, aqui mais, de 200 mil, né? O Banco Central obriga os bancos, todos os dias, eles precisam fechar com caixa positivo, não podem fechar com caixa negativo. Então, nessa situação aqui, o Banco A ia fechar negativo em 200 mil. O que o Banco B faz? Fala: pera aí, Banco A, eu vou te emprestar esses 200 mil que no meu ficou sobrando em troca de uma taxa, em troca de uma rentabilidade. Então, o Banco B vai emprestar, né, no dia, esses 200 mil que sobrou do caixa dele para o Banco A em troca de uma taxa. Essa taxa é a chamada CDI, né, que é Certificação de Depósito Interbancário. Então, o juro cobrado entre os bancos dos CDIs dão origem à taxa DI. Geralmente, essas operações só duram um dia, né, servem apenas para contornar o caixa negativo, nesse caso do Banco A, pelo Banco B. Outra dúvida muito frequente também é referente à taxa Selic e à taxa CDI. Pedro, a Selic e a CDI são sempre a mesma coisa? Qual é a diferença entre elas? Qual a relação entre elas? O CDI é essa taxa entre os bancos, entre o depósito interbancário de um banco para o outro, a fim de fechar o caixa deles no mesmo dia. É uma operação de curtíssimo prazo. Já a Selic não. A Selic é dividida em duas, a Selic Over e a Selic Meta. A Selic Over também é uma taxa de curtíssimo prazo, considerando aqueles feitos com garantias de título do Tesouro Nacional. A taxa Selic Meta, como o próprio nome diz, é a meta da taxa de juros, que é definida pelo Copom a cada 45 dias. O intuito dela é ser mais um mecanismo do governo central para controlar a inflação. Normalmente, o CDI é menor do que a Selic, porque é mais seguro você emprestar o seu dinheiro para um governo federal, no caso, para o governo brasileiro, do que para uma instituição privada. Agora eu vou mostrar para vocês alguns tipos de investimento em renda fixa que podem ter sua rentabilidade atrelada ao CDI. A primeira delas é o CDB. O CDB é um certificado de depósito bancário. Mas Pedro, o que é isso? É quando o banco te emite uma dívida e você empresta dinheiro a ele. O CDB pode ter três tipos de rentabilidade atrelada. Uma pré-fixada, a pré-fixada é quando você já fixa uma taxa na hora da contratação. Por exemplo, 12% ao ano, 10% ao ano, 11% ao ano e por aí vai. A pós-fixada é onde o nosso CDI entra, né? Uma taxa 100% do CDI, 110% do CDI, 120%, 90%, onde a gente não conhece a rentabilidade esperada, né? Vai variar da média do CDI dentro do período da contratação. Hoje a gente está em outubro de 2021. Se a gente fechar um CDB para setembro de 2023, por exemplo, a gente vai ter a média do CDI nesse período para calcular a nossa rentabilidade acerca da rentabilidade pré-definida, se foi 110, 130, 115 e por aí vai. E a última é a híbrida, que é onde a gente mescla uma rentabilidade pré-fixada e uma pós-fixada. Por exemplo, IPCA mais 4, que você tem a taxa IPCA, que a gente não sabe quanto é, a gente vai saber depois quando a rentabilidade chegar, e o valor de 4%, que é uma taxa pré-definida antes da contratação. Na LCI, a gente também tem três tipos de investimento, assim como no CDB, a pré, a pós e a híbrida, da mesma maneira que acontece com CDBs.
A diferença para LCI é que ele tem isenção de imposto de renda. Então, às vezes, um investimento em um CDB com uma taxa pré-fixada maior do que da LCI pode não ser tão lucrativo quanto uma LCI com uma taxa menor, mas com a isenção do imposto de renda. E o terceiro exemplo é a LCA, que é a letra de crédito do agronegócio. Nela funciona da mesma maneira que a LCI, só que na LCA o emissor da dívida ele se compromete a usar o recurso em serviços referentes ao agronegócio. Então ela também pode ter três maneiras: a pré-fixada, a pós-fixada e a híbrida. Assim como funciona também com os CDBs e a LCI. E ela também, da mesma maneira que a LCI, ela também é isenta de imposto de renda. Sendo assim, esses três tipos de investimento, tanto o CDB, quanto a LCI, quanto a LCA, podem ter, dependendo daquele modelo que eu te expliquei, de pré, pós e híbrido, podem ter suas rentabilidades atreladas ao CDI. Outra dúvida muito recorrente também, vocês perguntam para a gente: poxa Pedro, e onde eu acompanho essa taxa DI? Como é que eu tenho acesso a ela? No próprio site da B3, vocês têm um acesso de quanto está o DI hoje, né? Como eu falei, é uma taxa que varia todos os dias, tem uma taxa diferente. E lá no site da B3 também tem uma calculadora de renda fixa, que você coloca quando você começava a investir, quanto você teria agora, para você ter mais ou menos a sua rentabilidade do seu investimento. E outra questão que vocês perguntam muito pra gente é: poxa Pedro, e onde eu tenho acesso a essa taxa DI? Como é que eu consigo acesso a ela? Lá no site da B3 você tem acesso à taxa DI hoje, os DIs passados, né? E você tem também uma calculadora de renda fixa, que é bem bacana, que você consegue avaliar o seu investimento para ter mais ou menos uma noção de quanto o seu dinheiro renderia. E agora pode ficar aquela questão: então Pedro, como é que eu sei qual investimento vai ser mais rentável? O CDB, por ter imposto de renda mais com uma taxa mais alta, já a LCI ou LCA com uma taxa menor, mas com a isenção do imposto de renda? Chama aqui no nosso atendimento, a gente tem especialistas em renda fixa que vão te auxiliar na sua alocação para fazer da melhor maneira possível. E agora vocês podem se perguntar: mas Pedro, como é que eu sei qual é o melhor tipo de investimento? Vai me dar rentabilidade melhor? Visto que você me falou que o CDB não tem isenção de imposto de renda e LCI e LCA, apesar de uma taxa menor, a gente já não tem o imposto de renda incidindo. Chama aqui no nosso atendimento, o nosso link do atendimento vai estar na descrição, manda mensagem no nosso número do WhatsApp, pode ligar aqui na mesa pra gente, a gente tem especialistas em renda fixa que vão te ajudar nessa parte para você encontrar a melhor alocação possível. Lembrando também que esses três modelos de investimento, tanto a LCA, quanto a LCI, quanto o CDB, possuem garantia do FGC de até 250 mil. Então, se você fez um aporte de até 250 mil, pode ficar despreocupado que se o banco, o emissor, quebrar, não conseguir honrar as dívidas, o FGC garante para você até 250 mil. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês. Aguardo vocês na próxima. Valeu!